Olá, aqui é Diogo Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre a chave perdida para a lei da atração. Basicamente, a gente vai falar sobre prosperidade, abundância, mas não só sobre isso, sobre essa lei natural, basicamente, que hoje está sendo muito deturpada, como várias coisas da antiguidade, sendo usadas inapropriadamente, com o intuito apenas de ganhar mais dinheiro. Basicamente é isso que está sendo utilizado, Se você tem um conhecimento profundo e quer adquirir mais conhecimento, com certeza você está no lugar certo. Porque basicamente é sobre sustentabilidade, longo prazo, coerência, resiliência que a gente vai falar aqui. Se você está só procurando dinheiro ou mesmo posses materiais, que não tem nada de errado com isso, mas talvez esse podcast, esse vídeo não vai ser interessante para você. Porque quem ganha dinheiro, ou mesmo quem ganha mais dinheiro, prosperidade financeira, não deseja o dinheiro. A gente pode procurar até um podcast, vídeo só sobre isso aqui dentro do canal, ou mesmo dentro dos podcasts, para você entender que muitas vezes, como você está recebendo um monte de informação, você procura vídeos sobre lei da atração, você não entende essa chave para te ajudar em relação a esse progresso. E basicamente é a verdadeira chave. Quando a gente pensa em relação às antigas civilizações, a chave perdida, nas antigas civilizações, eles utilizavam esse conhecimento não apenas para cunhos, a gente fala de denários, que é a verdadeira origem da palavra dinheiro, em latim, que seria uma moeda de troca no Império Romano, na República Romana. Não era sobre isso, mas é no sentido de você co-criar, manifestar, inclusive às vezes com o poder da mente, ou mesmo usando a geometria sagrada, ou mesmo a alquimia do som, para você levitar sólidos, vamos pensar um bloco de rocha de uma região para outra. Então, ou seja, utilizando a verdadeira força natural, que é a lei natural. Então vamos lá. Alguns conceitos importantes que eu preciso desmistificar para vocês. O primeiro deles, vão ser 3, tá? E o primeiro deles vai ser esse, para você entender essa chave, que é uma chave trina, tá? Você tem que entender que tudo que é trino representa muito do conhecimento passado de geração em geração nas antigas civilizações. Tal como é que você vai ver muito sobre o trino nas religiões, doutrinas, cultos. E muitas religiões vão falar que não, nós criamos isso vem do sagrado, E aí vem, logicamente, da denominação que eles chamam, E cada um tem uma denominação, e tudo bem com elas, Basicamente Deus, Buda, Krishna, Allah, grande arquiteto do mundo, Jeová, cada um tem uma denominação. Mas o grande lance tem a ver com o conhecimento antigo. Você vai ver isso, Santíssima Trindade, você vai ver na Trimurti hinduísta, você vai ter no budismo também essa denominação, você vai ter por exemplo, sikhismo, judaísmo, você vai ter em várias religiões, até mesmo Umbanda, Candomblé, mesmo até dos índios, xamanismo, basicamente esses conceitos. E quando a gente pensa nisso, a primeira parte dessa trindade que eu quero falar sobre a verdadeira chave, a chave perdida da lei da atração, é a parte elétrica, tá? A parte elétrica tem a ver com o que nós entendemos como eletricidade. Se eu te falasse, por exemplo, tivesse uma pergunta para você, você acredita na eletricidade? Aí você falaria, sim, Diego, é óbvio. Mas se nós pensarmos, não no muito tempo atrás, a gente fala no começo do século XX, as pessoas não acreditavam. Tanto que quando Nikola Tesla, também alquimista como eu, começou a falar sobre isso e começou a mostrar sobre uma das grandes invenções que ele colocou para a humanidade, que foi a corrente alternada, basicamente outras pessoas que hoje são utilizadas como grandes inventoras, que naquele momento foi o Thomas Edison, que foi um grande concorrente do Tesla, começou o quê? A utilizar a eletricidade para mostrar que ela era danosa ao ser humano. Porque o Thomas Edison, tal como é vendido, que é o grande inventor, ele na verdade deturpou muitas coisas que o Tesla tinha criado. Ou seja, muito cuidado com o que você entende como ciência moderna, que tem só 300 anos. É uma concorrência entre pessoas. Cada um quer o quê? Mostrar para o outro que sabe mais. E por que eu estou querendo te dizer isso? Porque essa parte elétrica, naquele instante de tempo e espaço, as pessoas não sabiam, por exemplo, que elas poderiam morrer por causa da eletricidade. Você sabia disso? Por isso que eu estou falando. Você hoje acredita. Mas várias pessoas atrás de você, seus antepassados, não sabiam disso. Por isso que eu estou querendo dizer para você. A sua percepção não é a realidade, muitas vezes. Você acredita numa coisa, mas, na verdade, não é, ou não foi, ou não será aquilo que as pessoas acreditam. Por isso que tem a humildade. Por que eu estou querendo dizer isso? O primeiro aspecto da lei da atração é o que? A parte elétrica. Aquilo que você emana. Pensamento.
E é isso que você tem que pensar ou mesmo executar todos os dias de uma forma melhor. Porque pensamento para você é uma coisa meio abstrata, é uma coisa que você não tem controle, é uma coisa que você fala, ai Diego, mas eu não consigo controlar os meus pensamentos. Não é à toa que a gente tem tanto curso sobre isso, vídeos, podcasts sobre isso. Pode procurar aqui no canal, onde você tiver, como controlar os pensamentos, pensamentos negativos, pensamentos positivos, porque as pessoas, primeiro, elas acham que isso não é algo real. E é. Né? A partir do momento que você começa a entender como você domina isso, e aqui na verdade não tem como a gente explicar, né, tudo, mas você tem que entender que você precisa aprender a reprogramar seus pensamentos. O jeito que você pensa hoje foi doutrinado, foi programado por alguém ou por uma situação. E como que você muda isso? Mudando a situação, mudando seu momentum, né? Momentum de tempo que a gente sempre fala. Esse foi o primeiro. Segunda parte dessa chave secreta perdida da lei da atração. Se você sabe da parte elétrica, né, a gente tem na física isso, né, eletricidade, também tem a magnética. Tanto que na física a gente tem o quê? O magnetismo. E o magnetismo tem a ver com a própria natureza, com a própria Terra. Né? Que a Terra, basicamente, Gaia, é um ser de uma outra dimensão que nós conseguimos ver na terceira dimensão. Porque ele é uma esfera. A esfera é o quê? É um símbolo esotérico, um sólido platônico, não tem começo e não tem fim. É tal como uma aliança, é tal como, por exemplo, vários planetas nas galáxias, no multiverso. E quando a gente começa a entender sobre isso, até o próprio Tesla, voltando para o que eu falei para você no começo, alquimista, ele também descobriu que o planeta ele gera o quê? Eletricidade e basicamente magnetismo. E não só isso, o planeta ele gera gratuitamente. Ou seja, o mundo, o homem, né, a humanidade não vai criar uma energia limpa. Já existe energia limpa e gratuita. Mas por que a gente tem ainda que pagar pela nossa eletricidade? Porque tem um sistema, que não é o objetivo desse vídeo, não é o objetivo desse podcast, ou mesmo desse material para te explicar. Mas existe um sistema que inibe nós, como humanidade, de chegar cada vez mais nesse conhecimento, que é o que eu estou explicando para você. Por isso que a gente criou a Alquimia da Mente para te ajudar nesse aspecto. E o grande lance desse magnetismo é o quê? Você tem a parte elétrica, pensamento. Você tem a parte magnética, emoção. E aí o que você tem? Uma junção. O que acontece na maior parte das vezes, as pessoas não juntam. Pensamento é uma coisa, emoção é outra. Por isso que às vezes, momentos da sua vida estão um caos. Seu trabalho, dinheiro, relacionamentos. Porque você não junta os dois. Se você juntasse, você perceberia que a cada pensamento que você tem, você gera uma emoção. Você gera um neurotransmissor. Você gera, por exemplo, uma bioquímica dentro das suas células, dos seus neurônios, né, dos seus neuritos sensoriais no seu coração, neurônios no seu sistema digestivo. E quando você começa a dominar sobre isso, né, procurar materiais sobre isso, você vai cada vez mais ter uma harmonia, tal como nós chamamos na biologia de homeostase, que é o equilíbrio, o balanceamento das suas células. Essa segunda parte dessa cadeia, dessa tríade. E o terceiro aspecto dessa chave perdida da lei da atração é a sua ação, atitude. Porque se você tem a parte elétrica, você tem a parte magnética, falta o quê? A junção. E como que você junta os dois? Ação, atitude. Então não adianta apenas meditar. A meditação também é uma ação. Mas como nós estamos na terceira dimensão, nós também temos um corpo físico. E esse corpo físico exige movimento, tal como ele está em movimento agora durante essa gravação desse vídeo, desse podcast. Da mesma perspectiva, você está em movimento em relação ao planeta Terra e ao os planetas que estão nesse sistema solar, que estão nessas galáxias, que estão nas outras galáxias, que estão nesse universo, que estão nesse multiverso. Tudo é movimento, essa é a velha máxima do universo. Se você entende isso de uma perspectiva proativa, você sacou a chave perdida da lei da atração. Para você ganhar dinheiro, é isso que você vai ter que utilizar. Para você, por exemplo, avançar na sua carreira profissional, usa tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, nesse podcast. Se você ainda não entendeu, é porque você tem limitações. Falta conhecimento, falta sabedoria. Por quê? Muitas vezes você está na parte basilar. Nossa, Diego, eu não entendi nada. Sim, a grande maioria das pessoas vai chegar nesse ponto do vídeo, desse podcast, e não vai entender nada. Por quê? Não é algo fácil, não é algo que, na verdade, não exija trabalho e esforço. Vai exigir isso. E aí, é onde está a diferença entre quem entende a lei da atração, que, na verdade, é a lei natural. Lei da atração é o nome que deram. Lei natural. E você consegue co-criar, manifestar
independente de quando você estiver, onde você estiver. Porque não se trata apenas de materializar posses materiais ou bens materiais, tal como eu falei no começo. Se trata de você ser uma outra pessoa. E a partir do momento que você é uma outra pessoa, meu amigo, minha amiga, ninguém te segura, tá bom? Se você quer uma ajuda nossa, profissional, nesse processo, clica no primeiro link da descrição, que tem um curso, um treinamento para te ajudar a aprofundar, porque às vezes é isso que você está precisando nesse exato momento. Basicamente, clica no primeiro link da descrição aqui no vídeo, no podcast, para te ajudar nesse processo de cocriação e manifestação da vida dos seus sonhos, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço